Então, vamos de passo a passo do canto mitrado simples. Pessoal, eu já dei inúmeras tutoriais aí sobre esse canto mitrado. E vocês me pedem um bem devagar. Então, simbora no devagar. Aqui eu comecei cortando 50 por 50 pela metragem que o tecido tem. Alguns fabricantes têm 1,40, os importados 1,10 até 1,50. Ah, existem até fabricantes que têm 1,60, mas isso é irrelevante agora. Então, eu vou pegar a minha base, o meu centro, e vou refilar, deixar ele bem certinho. Geralmente, eu não uso a placa. A maioria das minhas alunas que começam no corte, eu gosto de alinhar aqui e encaixar na lateral e usar a placa com o guia para ter um corte mais preciso. Faço isso em uma ponta, viro e vou fazer na outra ponta da mesma forma. Vou encaixar aqui e vou refilar o meu tecido. Ele começou com 1,50, mas ele pode ser o tamanho que vocês decidirem. Aqui, por exemplo, ele tem 35 por 45. E como ele poderia ser também dessa forma. Aqui ele já é duplo. Então, todos eles foram feitos da mesma forma que eu tô mostrando aqui. Vamos pro próximo passo. Refilando as pontas, ele ficou com 47,5. Era de 50 centímetros. Poderia ser de 70, de 80, de 1. Enfim, o tamanho que vocês decidirem. Agora, a gente vem com a borda. Refilei a borda. Vou cortar 3 faixas com 10 centímetros cada uma. Essas faixas, como eu vou fazer um trilho que vai ser menor que 1,40, não tem problema que ela seja cortada dessa forma. Mas vamos supor que eu queira uma toalha de 3 metros. Infelizmente, eu vou ter que comprar um tecido de 3 metros. Por isso que vocês têm que pensar muito bem o tom que vão usar. E aí, a gente compra esse tecido de 3 metros e corta no comprimento de 3 metros. Aqui eu não vou precisar. 3 faixas serão suficientes para fazer isso aqui, porque são 2 mais largas e 2 mais estreitas. Eu vou pegar uma das faixas para partir ao meio. A minha base medida aqui, 47 centímetros e meio, que foi o que ficou, eu vou vir com o meu tecido que vai formar minha barra, vou marcar e cortar ele aqui. Então, vou fazer 2 cortes desse, exatamente desse tamanho. Posiciono a minha régua, marco com caneta e tesoura. Isso aqui necessariamente você não precisa ter a placa e a régua. Então, eu corto e eu vou fazer essa faixa aqui, eu vou fazer 2 faixas dessa por 2 do comprimento que eu decidi. Como esse meu tecido é um tecido de 1,10, logicamente que eu vou ter que ter 1,10 no comprimento, que é o que eu vou fazer agora. Pessoal, esse é o jeito mais fácil para quem tá iniciando. Então, minhas faixas, as 3 de 10 centímetros, você vai pegar a faixa e vai alfinetando ela no seu tecido, até chegar no tamanho da faixa. No caso, esse meu tecido, ele tem 1,5, mas o tecido da minha faixa tem 1,10. Então, eu vou marcar aqui e vou cortar exatamente do tamanho da minha faixa. Isso para as 2 laterais. Se você já sabe usar a lâmina, você vai direto com a lâmina, mas para quem não usa lâmina, só usa tesoura, não vai deixar de fazer. Você vai marcar, como eu marquei aqui, com aquela canetinha que some, ou giz, ou o que você tiver, e vai cortar com uma tesoura. Como eu uso lâmina, então eu já vou direto na lâmina. Encaixo a lâmina aqui, a régua, venho com a lâmina e removo esse pedaço dessa forma. Agora eu venho com um viés aqui, porque eu preciso de um acabamento na ponta. Aqui eu coloquei um viés, mas eu coloquei ele bem rente, bem pra dentro mesmo. E isso também é opcional, como nesse aqui. Aqui eu já optei por uma cianinha, que tá até alfinetado aqui, mas só pra mostrar pra vocês. Eu optei por essa cianinha, que todos são feitos da mesma forma que vocês vão ver aqui agora. Eu opto por abrir o viés, ele vem aqui com essa canaletinha aqui, já com a costura pra gente fazer assim. Só que ele fica muito curtinho, então eu pego o viés mais largo, abro o viés e passo a costura exatamente nessa marca. Como? Eu pego o tecido, eu coloco o viés em cima do tecido e vou pra máquina de costura. Eu vou costurar todo esse viés em toda essa extensão do tecido. Vindo para a máquina, como eu já falei sobre o viés, eu vou abrir, posicionar exatamente em cima do meu tecido, cuidando para ver o lado de cima. Por exemplo, esse não tem, porque a estampa dele, um ramo vai e outro volta. Então, ele tem todo o mesmo lado. Mas, quando é tecido que tem posição, tem que cuidar isso aí para o bordado ficar para o lado da posição, o acabamento. Então, a gente vem para a máquina, vai costurar exatamente em cima de onde foi aberto, até o fim, os 4 pedaços que foram cortados. É feita toda a costura na extensão e eu já mostro como é que ela vai ficar.
todas as costuras feitas, elas vão ficar assim, não, a cor da linha não interfere, porque eu vou rebater todas as costuras com ferro de passar. Então, as duas faixas compridas que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo tá aqui, e as duas laterais. Então, agora eu vou passar todas, rebater essa costura, ela tá assim, ela vai vir pra cá e vai ser rebatida. A costura tem que ser aberta e passada. Então, você vai pegar aqui, vai dobrar essa lateral e vir passando pra manter essa parte aqui bem sentadinha, pra não ficar torto depois, ficar tudo como tem que ser. Eu vou pegar as duas faixas de tamanho iguais, vou posicionar uma em cima da outra, passada. Vou achar o meu ângulo na... Você vai virar, vai posicionar o avesso, vendo que tá tudo no mesma largura, no mesmo comprimento. Encaixar a régua e fazer o mesmo corte. Esse corte também vai ser feito nas duas partes menores. As duas partes menores, uma posicionada sobre a outra, vai ser feita da mesma forma. Vamos encaixar, deixá-las bem certinhas, encaixar no ângulo de 45 graus. Pôr a régua e fazer o corte. Aqui vai ser feito da mesma forma, a gente vai encaixar o ângulo de 45 graus e vão sobrar essas pontas que depois eu mostro o que fazer com elas. Isso feito, você vai posicionar as partes assim, vai pegar uma menor e uma maior e encaixar. E isso pode ser feito em qualquer tamanho ou largura, então vai ser feito assim. Posicionou o maior com o menor, vai colocar uma em cima da outra e passar um pé de máquina, rematando o começo e o fim. Todas as partes foram costuradas, o menor com o maior, então ele vai ficar assim. Eu particularmente gosto de ir para o ferro agora e passar todas as partes abertas, para depois, na segunda costura, ficar mais bem assentado. Então, eu vou para ferro e vinco todas assim. Tudo passado, aqui como eu disse para vocês, passei a costura aberta. A gente vai pegar o nosso tecido base, vai colocar a borda em cima, avesso da borda no avesso do tecido base. Vai posicionar todo ele. Lembra que lá no começo eu disse para medir bem certinho, porque quando a gente faz essa costura das laterais, ele diminui 1,5 cm, é o suficiente para a gente encaixar em cima do nosso tecido base. Tudo alfinetado, agora a gente vai para a máquina costurar pelo lado de fora. Aqui nessa borda é onde vai ser costurado sem deixar margem para abertura. Depois que passei toda a costura, agora eu venho com a tesoura e refilo para ficar exatamente na linha do tecido de cima, o do barrado. Então, a gente vai tirar esse refilo que tá aqui, essa beiradinha em toda a volta. Depois de refilado, vamos rebater toda a volta pra cima. Então, você vai pegar todas as partes que ficaram aqui, a gente rebate ela, joga toda pra cima pra rebater. Ela vai ficar assim.
Agora eu vou pro ferro e na hora de passar tem um segredinho. O ideal é que a gente passe todas as voltas com a costura aberta, mostrando as duas laterais para quando a gente tombar, ela sentar exatamente onde tem que ficar. Depois você vai abrir a costura e passar ela dessa forma. Quando ela for passar dessa forma, ela vai vincar. Porque se a gente já for passar ela assim, ela vai criar tipo uma cavidade. Então, esse jeito é o mais fácil de passar. Sempre que você for passar qualquer coisa que você tiver que rebater, você dobra aqui primeiro, passa aberto e depois volta para passar vincado como tem que ser. Bom, a costura foi feita em toda a borda aqui, como eu falei, e ele vai estar finalizado. Atrás, ele vai ficar assim. Eu deixei uma costura mais aparente para vocês verem como é que fica. Mas vocês podem colocar a costura, a linha exatamente do tom do tecido. Ou contrastante, como queiram também. No mais, pessoal, é isso aí.